enviado para centenas de pastores no Brasil, que vão aproveitar o conteúdo dessa reunião. Mas eu agradeço em nome de Jesus a todos que vieram aqui, numa segunda-feira de manhã, que é um período muito complexo, muito delicado. Eu agradeço muito em nome de Jesus. Eu quero orar para nós darmos início e quero pedir que todos nós que estamos aqui adoremos ao Senhor mais um pouco. Vamos adorar a Deus. Nós, sacerdotes, quando nos unimos em qualquer tipo de propósito, tem um peso muito sério. Por isso, nós sabemos o que podemos trazer à presença de Deus aqui neste lugar, através da nossa adoração, da nossa oração. Mas eu quero orar para nós darmos início a esta reunião tão importante para o Brasil. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, pelo novo e vivo caminho que é Jesus, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, entramos em sua doce presença. Senhor, desde já te dando graças pela oportunidade de ouvir o chamado mais importante para a nação brasileira neste tempo. Pai, te damos graças por essa grandiosa oportunidade de te servir e cumprir para o chamado a qual nós, sacerdotes da nação brasileira, fomos chamados para exercer. Por isso, não podemos fazer nada sem o Teu Espírito Santo. Senhor, não nos deixe ir se o Senhor não for à frente. Não nos deixe falar se o Senhor não falar por nós. Não nos deixe, Pai, tomar a frente de algo que te pertence. Senhor, nós entregamos esta reunião, tudo que será dito aqui, diretamente na direção do Teu Espírito Santo, para que Ele, o Teu Espírito, nos conduza somente conforme a Tua plena vontade. Senhor, é o Teu nome que será glorificado nesta ação, é o Teu nome, Pai, que está em jogo. Dependendo das ações que aqui forem decididas, o nome do Senhor será glorificado em toda a terra, através do que vai acontecer na nação brasileira. Te damos graças, Senhor Deus, por esta oportunidade de vivermos o tempo mais importante da história da Bíblia, e podemos participar diretamente no início do maior avivamento da terra. Senhor Deus, te damos graças, Senhor, por poder te servir neste tempo. Te damos graças porque o Senhor tem se chegado a nós, nos anunciado, nos chamado e nos preparado, Senhor, para este tempo. Entregamos, Senhor, esta reunião, a motivação desta reunião e tudo o que vai acontecer aqui nas Tuas mãos. Te dou graças, ó Deus, por cada sacerdote que está ouvindo esta mensagem, que está fazendo parte deste grande mover do Teu Espírito Santo na nação brasileira. Senhor Deus, que o nome de Jesus seja glorificado, exaltado e adorado para todo sempre. Aproveitamos este momento para exaltar o nome que está acima de todo nome, o nome mais lindo, mais sublime, mais poderoso de todo o universo, o nome de Jesus. O nome que será glorificado em toda a nação brasileira, e toda a terra verá isto a partir de hoje. Senhor, te damos graças por poder contemplar este tempo tão importante da Tua igreja, o último tempo, Senhor, na terra antes da Tua gloriosa vinda. Ajuda-nos, Pai, a preparar a nação do Brasil para este tempo tão sério e tão importante. Nós glorificamos o Teu nome neste momento, Senhor, e pedimos a Tua direção para conduzir a nação ao maior evento histórico desta nação, o Dia Nacional de Arrependimento, um dia em que toda a nação do Brasil vai parar em profundo arrependimento pelos pecados que mancharam esta nação. Senhor, nós, sacerdotes, estamos aqui. Fala conosco, Senhor, nos oriente, nos ajude a conduzir a nação à justiça. Nos ajude, Senhor Deus. Certa vez, o Senhor perguntou a Salomão: pede-me qualquer coisa e te darei. Ele não pediu riquezas, mas ele pediu:
sabedoria para julgar o teu povo com justiça. A preocupação era com o teu povo, Senhor. Por isso, cedeste a ele grande sabedoria, cedeste recursos e tudo que foi necessário para a tua obra. Mas neste momento, Senhor Deus, não pedimos somente sabedoria para conduzir a nação ao arrependimento, para pedir para o teu povo ser preparado para a tua gloriosa vinda. Nós pedimos a presença do Espírito Santo em cada ação. Nós suplicamos que o teu Espírito Santo tome a frente deste grande mover no Brasil. Nós suplicamos, Senhor, pois é o teu Espírito que nos convence, não são os homens, não são as nossas palavras, não são os nossos gestos ou ações, mas é o teu Espírito Santo. Se o teu Espírito Santo não nos convencer, Senhor, será impossível darmos o primeiro passo. Se o Senhor não for à frente, Senhor Deus, já estamos fadados ao fracasso. Mas foi o Senhor mesmo, ó Deus, que nos deu o comando. Foi o Senhor com a tua própria boca que deu um comando à nação brasileira: comecem o arrependimento nacional. Arrependa-se, Brasil. E nós estamos aqui, Pai, dispostos a te obedecer, a te servir e reconhecer o teu chamado neste tempo mais importante desta nação. Senhor, ajuda-nos a cumprir e obedecer o teu chamado, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E todos nós que estamos aqui ouvindo esta oração e em espírito concordando com tudo que está sendo dito neste lugar, dizemos amém. Vamos aplaudir a Jesus. Pastores do Brasil inteiro que estão nos ouvindo neste momento. Aleluia. Amados, podem se sentar, nós vamos dar início. Eu agradeço muito, pastor Milton, muito obrigado por sua presença. Amados, seria injusto apresentar um, não apresentar outros, visto que temos muitos presidentes, líderes importantes da região. Essa reunião é uma reunião bem neutra, porque o conteúdo dela será, vamos dizer, enviado a muitos pastores do Brasil que querem entender a motivação do que está sendo tratado aqui. Primeiramente, eu trago boas novas do reino de Deus para todos, e está sendo organizado no Brasil há mais de um ano o maior arrependimento nacional da história desta nação. Pastores do Brasil inteiro estão se unindo num único propósito, e nós estamos convocando, compartilhando esse grande chamado com o maior número possível de pastores. E cada pastor que tem ouvido este conteúdo tem assumido para si a responsabilidade de também fazer o mesmo. Para que haja uma explicação simples inicial, pois muitos fazem essa pergunta: quem está à frente deste grande movimento no Brasil? Não temos um ministério à frente deste movimento, não temos uma igreja, não temos um conselho, não. São a junção de vários pastores de várias denominações do Brasil que se uniram num único propósito. Neste movimento não tem estrelas, não tem quem brilha. O único que brilha é o Espírito Santo. O movimento de arrependimento é um momento de humilhação, a qual devemos reconhecer pecados. Não há como se vangloriar disto. Tendo dito isto, amados pastores e líderes de todo o Brasil, este movimento não tem um líder. Nós, de forma orgânica, temos conhecido pastores por todo o Brasil, com a mesma visão, com o mesmo intento. Nós temos percebido por toda a nação brasileira que muitos pastores e sacerdotes já tinham o mesmo intento no coração. Muitos dos que estão aqui hoje presencialmente, o próprio Deus já tinha colocado no coração de vocês que o Brasil precisa urgente de arrependimento. Então não é possível um homem, uma igreja, uma denominação, ou um conselho, ou qualquer instituição ser o dono de uma causa tão nobre. É um chamado bíblico, a qual nós estamos encontrando pelo caminho milhares de pastores que querem obedecer este chamado. Ficando claro esta informação, nós aqui do Ministério de Arrependimento e Santidade não somos quem estão à frente. Nós também fomos convidados, assim como vocês que estão nos ouvindo,
A diferença é que nós assumimos a responsabilidade deste chamado. Nós entendemos a gravidade deste chamado e pedimos que cada sacerdote, cada denominação, cada igreja, cada presidente de conselho entenda a gravidade do tempo deste chamado, compreenda o tempo a qual estamos vivendo e assuma essa grandiosa responsabilidade de conduzir a nação ao arrependimento. Eu vou fazer uma breve apresentação, assim como também recebi, e espero que também todos peguem a mesma apresentação e compartilhem, façam o mesmo, compartilhem com seus pastores, com as suas igrejas, com as suas cidades. Assim nós também temos feito, temos visitado todo o Brasil, de norte a sul, sentando com presidentes de conselhos de pastores, presidentes de grandes denominações, grandes líderes nacionais, líderes influentes, influenciadores digitais, estão todos sendo preparados para a maior ação de arrependimento já registrada na história. Então o que vai acontecer no Brasil é sem precedentes. Nunca houve algo assim, nunca começou, nunca ninguém tinha começado algo assim. E nós nos surpreendemos visitando o Brasil, porque o próprio Espírito Santo já tinha começado este projeto em muitos lugares, com muitos pastores, com muitas ordens, com muitos conselhos, muitas denominações. Então o autor, aquele que dirige este evento, aquele que está à frente, é o próprio Espírito Santo de Deus. No dia 1º de outubro deste ano, às 18 horas, nós vamos parar o Brasil. Neste dia e horário, cada sacerdote na nação brasileira vai conduzir as suas ovelhas ao arrependimento. É um momento sublime, é uma oportunidade sem precedentes, é um dia solene. Este dia, ele pode mudar a história da nossa nação definitivamente. Amados, o chamado ao arrependimento, conforme está escrito no livro de Joel, capítulo 2, do versículo 12 e 13, a palavra de Deus diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O chamado ao arrependimento, ele não é um chamado comum, ele é o chamado mais importante da história da Bíblia. Tendo dito a palavra Bíblia, eu preciso ressaltar uma informação aqui logo no início, para que todos compreendam as motivações deste evento. Este evento não tem nenhum tipo de cunho político, não há política envolvida, não tem dinheiro, não há arrecadações. Não, é um evento orgânico, dirigido pelo Espírito Santo, exatamente como nos tempos antigos, levado de boca em boca. Nós estamos trazendo a essência da palavra de Deus, nós voltarmos à origem da palavra de Deus, ao evangelho de arrependimento. O chamado ao arrependimento é o chamado mais importante da história da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Deus tem convidado as nações, Deus tem chamado Israel a se arrepender, Deus tem chamado os líderes a se arrepender, Deus tem chamado inicialmente, a começar sempre pelos sacerdotes. Então nós temos essa oportunidade de dar início ao maior avivamento da história dessa nação. A palavra avivamento é pegar algo que está morto e dar vida. É impossível nós gerarmos um grandioso avivamento sem arrependimento. Por toda a história da Bíblia não existe avivamento sem arrependimento. Nunca existiu e nunca existirá. O chamado ao arrependimento é o início do processo mais importante do avivamento. E nós temos vivido e observado que a nossa nação, ela tem adorado outros deuses. Põe o slide, por favor, para que todos saibam do que nós estamos falando também. O clamor, ele começa no altar. Em Joel capítulo 2, versículo 17: antes do Espírito ser derramado sobre toda a carne, antes do avivamento,
Antes, Deus dá um comando para os sacerdotes: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Poupa o teu povo, ó Senhor. Mas o comando é para nós, sacerdotes. Nós temos que chorar e lamentar pelos pecados do povo. Se nós, sacerdotes, não dermos início a este avivamento, talvez isso nunca irá acontecer, porque o comando bíblico, ele é específico. Não existe avivamento se não começa pelos sacerdotes. E nós, sacerdotes do Brasil, temos essa gigantesca responsabilidade de gerar este avivamento, a começar por nós. E aqui ele não está falando façam eventos, chamem cantores famosos. Não, ele está dizendo: chorem sacerdotes, chorem, clamem, rasgue os corações. Nós temos que voltar à essência do chamado ao arrependimento na santa palavra de Deus. Quem pode negar um chamado ao arrependimento? Que tipo de evento é esse e o que estamos sendo chamados? Amados, esta oportunidade que a nação brasileira está tendo com esta organização nacional deste gigantesco evento de arrependimento é uma oportunidade sem precedentes na história da nação. Todos os pastores do Brasil que nós sentamos, todos sem exceção, falaram: estamos juntos. O Brasil precisa, ou é agora ou é nunca. Nós sabemos que a nação brasileira tem exalado pecado para as nações, todos os tipos de pecado, são muitos pecados. Os pecados dessa nação são muitos, todos os tipos de pecado. A nação brasileira tem sido conhecida na terra como a nação do carnaval, da festa da própria carne, conhecido como um dos países mais promíscuos. A mulher brasileira é a mais mal falada em todo o mundo. A parada gay no Brasil é a maior do mundo. Nós temos exalado o pecado, anunciado o pecado. Muitos falam de motivações. Por que foi escolhido o dia 1º de outubro deste ano? Por que 1º de outubro? Pode pôr o slide rapidamente para que todos saibam onde nós estamos. Deus está olhando para a terra e está perguntando assim: quem sabe? Em Joel 2,14, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção? Quem sabe? Há uma oportunidade. Deus está perguntando: quem sabe a nação brasileira, simplesmente no meio de todo este pecado, para e resolve se arrepender. Dia 1º de outubro, por que dia 1º de outubro às 18 horas? Esse dia e horário, a partir das 18 horas, se inicia o Yom Kippur. O Yom Kippur era o momento mais sagrado do calendário bíblico. É o dia mais sagrado da história. É o dia bíblico mais importante para o povo de Deus. Era a data que o próprio Deus estabeleceu na Santa Palavra, em Levíticos 16:30. Porque neste dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis limpos de todos os vossos pecados perante o Senhor. O que nós estamos esquecendo é que estamos tratando este dia do Yom Kippur como o dia do perdão. Mas neste dia, nas primeiras 24 horas do Yom Kippur,
Israel era chamada para apresentar os seus sacrifícios de arrependimento. O importante é entender que primeiro apresentava-se o sacrifício de arrependimento. Então é o que vamos fazer. Para receber o perdão de Deus, nós primeiro precisamos clamar e nos arrepender pelos pecados, a começar dos nossos como sacerdotes e depois dos pecados da nação. Então neste dia, a partir das 18 horas, cada pastor no Brasil vai conduzir a sua igreja em arrependimento. Nós vamos fazer como nos tempos bíblicos. Esta é uma oportunidade sem precedentes de lavarmos a igreja brasileira com o sangue de Jesus, se nos arrependermos genuinamente, reconhecermos os nossos pecados. Em Joel 2:15 e 16 diz assim: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. Nós sabemos que este processo é um processo de arrependimento, de jejum e clamor. Amados, depois disso é que está escrito que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O avivamento a qual muitos pregam, a qual muitos têm anunciado, só é possível através de um grande arrependimento. Quantos profetas, quantos homens de Deus e quantas mulheres de Deus vieram à nação brasileira, pisaram nesta terra e falaram que desta terra viria o maior avivamento do tempo do fim? Quantos já ouviram falar das grandes promessas e profecias sobre a nação brasileira, que da nação brasileira iria ser o maior avivamento da terra? Mas porque ninguém falava como isso ia dar início. Nós estamos falando, será através do arrependimento. Então o tal grande avivamento, a restauração de todas as coisas, predita na palavra de Deus, está prestes a começar. E nós sabemos que será pelo arrependimento. Então esta é uma oportunidade sem precedentes. Põe um slide, por favor. Como isto vai acontecer? Qual o conceito deste evento? Ele não é um evento físico num lugar, não. A ideia é nós começarmos a anunciar a todo o Brasil, em todo lugar, para que a partir desta hora, das 18 horas, inicie-se 25 horas de clamor, de arrependimento pelos pecados dessa nação. 25 horas, a partir das 18 horas, em todo lugar. Tem pastores que estarão em estádios, outros pastores terão eventos em ginásios, outros nas ruas, outros dentro de suas denominações, outros não terão eventos, cada ovelha estará na sua própria casa. Tem ovelhas que estarão a caminho de casa neste horário, saindo do trabalho. O importante é nós prepararmos as nossas ovelhas, que a partir das 18 horas, cada um que se chama povo de Deus, esteja em arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Então essa é uma oportunidade única. Nunca foi organizado algo assim no Brasil, é a primeira vez. Como eu falei, nós já temos falado com grandes líderes, sem contar os outros líderes do Brasil, que já estão fazendo o mesmo que nós aqui, já anunciando o arrependimento nacional. Cada um tem que assumir a sua própria responsabilidade de contribuir e anunciar este evento, porque ele vai acontecer. O único que pode impedir o avivamento na tua igreja, na sua denominação ou na sua cidade, é você que está me ouvindo. Se você não compartilhar, não vai ter na sua cidade, não vai ter na sua igreja. Mas milhares no Brasil vão estar em prantos de joelhos nessa hora. Muitos terão eventos físicos em órgãos públicos. Nós mesmos aqui do ministério, nós vamos estar em São Paulo, vamos fazer um evento público com o governador, onde ele vai ler uma carta de arrependimento pelos pecados cometidos pela administração, pelos governantes. Nós vamos estar ali presentes, vestido de pano de saco, em arrependimento pelos pecados dessa nação. Em Brasília terão movimentos, no Rio de Janeiro, na Alerj, terá um movimento com a liderança política se arrependendo.
O único movimento dos políticos é para vir se arrepender de pecados. Ninguém vai aparecer, ninguém vai pegar microfone e mostrar que é cristão, e mostrar para ganhar votos. Não vai ter isso. O foco é humilhar-se, se humilhar diante de Deus, reconhecer os pecados que têm manchado a nossa nação. Então nós estamos aqui compartilhando. Este não é um evento específico, vai ter um evento sendo transmitido. Vão ter muitos eventos pelo Brasil, amados. Eu conheço vários pastores que têm rádios, outros que são donos de rádio, programas de TV, que neste horário eles vão estar anunciando, colocando, convocando o povo para fazer isso. Temos conversado com influenciadores digitais do meio cristão, que são muito conhecidos, com milhares de seguidores, todos eles simultaneamente vão anunciar. Nós temos um exército de Twitter do mundo inteiro. Nós colocamos qualquer assunto em trend globalmente. Nós convocamos um exército do mundo inteiro, que a partir do dia 1º de setembro deste ano, nós vamos anunciar de forma tão séria na internet, que o mundo inteiro vai saber o que vai acontecer no Brasil. A ação por trás deste movimento é muito bem organizada e arquitetada. A forma de vocês, pastores, contribuir é muito simples. Apresentem os líderes de jovens da sua igreja, os seus líderes de mídia. Todos eles estão se unindo para uma ação de mídia massiva, consecutiva, simultaneamente. Nunca foi organizado algo assim antes. O mundo inteiro vai saber o que o Brasil está fazendo. Nós sabemos que a coisa mais difícil é lidar com a agenda de pastores hoje. Este é um evento que não interfere na agenda dos sacerdotes. Porque o sacerdote que tem um evento nesse dia, mantém o seu evento. Você vai manter o seu evento. Mas a partir das 18 horas, todo o Brasil vai estar de joelhos em arrependimento pelos pecados que têm manchado a nossa nação. Está ficando claro para todos? É simples. Para mudar a história da nossa nação, nós precisamos nos arrepender. E o Brasil inteiro está sendo convocado, a começar pelo pecado do sacerdócio. Por favor, põe o banner, por favor, pastor Fernando. Existe uma ordem a qual nós vamos estar nos arrependendo. No site vão ter muitas instruções para os pastores que quiserem e precisarem de instruções. Nós estaremos dando suporte a todos. O próprio Conselho do Arrependimento Nacional, que faz dentro deste conselho, há pastores de muitas denominações. Nós temos as Assembleias de Deus envolvidas, a Metodista, Presbiteriana, Brasil para Cristo, nós temos a Adventista, nós temos pastores da Universal, nós temos pastores de todas as igrejas conhecidas na nação brasileira, unidos no mesmo propósito. Temos sentado com grandes líderes. A partir de setembro deste ano, cada líder grande que você conhece vai estar anunciando dentro das suas denominações. Nós já temos sentado com eles, estamos combinando em comum acordo, e unanimemente todos aceitaram. Unanimemente. O assunto arrependimento é o único assunto capaz de unir a igreja brasileira. Um assunto que não tem guerra teológica, linha doutrinária ou escatológica. Seja arminiano, calvinista, todos concordamos que precisamos nos arrepender. Então esta é uma ação em conjunto sem precedentes. Um evento histórico está prestes a acontecer no Brasil, e você é o canal do maior avivamento da história. Você, sacerdote que está me ouvindo, é o canal do avivamento. Nós estamos prestes a mudar a história, e temos que lavar dos pecados da nação. Por favor, põe o slide. Fique atento, por favor, pastor. Primeiro pelos pecados do sacerdócio, depois os pecados da igreja, e depois os pecados do povo de Deus, e depois os pecados da nação. São muitos os pecados. Se nós fôssemos falar dos motivos e pecados que cada um de nós temos, ou cada área, são muitos. Existem motivação para alguns fazerem um arrependimento. Conversando com muitos pastores, nós temos percebido que há pastores que vêm pela motivação política para fazer o arrependimento. Como isso é possível? Porque há pastores que entendem que o atual governo é juízo de Deus, e querem que Deus mude o cenário da nação,
Então eles querem fazer um arrependimento para que Deus mude o governo. Esta não é a motivação certa, são motivações carnais. Nós temos que nos arrepender porque pecamos contra o Senhor. Nós temos manchado a nação brasileira com o pecado. Nós temos pisado o sangue de Jesus, blasfemado de Jesus no carnaval. Estamos sob severo juízo. E o pior juízo de todos não é o que estamos vendo com os nossos olhos. Estamos falando da vida eterna. A igreja não está pronta. Se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar, nós não preparamos a igreja ainda. Nós precisamos lavar a igreja de Cristo neste tempo e deixar ela pronta para a gloriosa vinda de Jesus. Nós temos que fazer o arrependimento pelas motivações certas, porque pecamos. Fizemos uma pesquisa e foi terrível o resultado. A pesquisa foi com o nome pastor, bispo, sacerdote. 86% da pesquisa deu conotação negativa, associada a escândalo, corrupção, pecado sexual, adultério, roubo. Esta é a imagem que o sacerdote tem hoje na nação brasileira. Quando fala a palavra igreja, sempre tem relação a escândalo. Você não vê notícias boas sobre a igreja. Sempre deturpação, sempre calúnias, sempre brigas, intrigas. Amados, o que nós, o povo de Deus, aqueles que nos chamamos pelo nome do Senhor, estamos fazendo? Nós precisamos nos arrepender. Por isso este é o momento de não falarmos de nós mesmos e nos humilharmos. Não falarmos de quanto Deus nos usa, de que tamanho é o nosso ministério, qual o nosso potencial e quem nós somos. Deus está levantando anônimos neste tempo. Anônimos, pessoas que não são nada conhecidas, ninguém sabe de onde vieram, para gerar este avivamento. E isto vai acontecer. O único que vai brilhar neste avivamento é o nome de Jesus. É o nome dele que está em jogo, amados. É o nome dele que está em jogo. É por amor ao nome dele. É o nome dele que vai ser glorificado quando todos nós nos humilharmos, nos esvaziarmos neste dia. Então esta é uma grandiosa oportunidade para a nação brasileira, aonde nós vamos parar o Brasil neste dia e dar início ao maior avivamento da história do Brasil. O chamado ao arrependimento é o chamado mais importante da Bíblia, mais importante da Bíblia para que haja vida. Sem arrependimento não tem vida. Em Ezequiel 18:32, convertei-vos pois e vivei. O arrependimento, ele é uma conversão, é uma mudança de posição, é uma mudança de caminho, é uma decisão definitiva de abandonar o pecado. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos o evangelho do arrependimento descarado ali, escancarado o evangelho do arrependimento. Todos os profetas da Bíblia, a primeira mensagem de cada profeta da Bíblia: arrependa-se, porque está vindo o juízo. A primeira pregação do profeta João Batista: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação que saiu da boca de Jesus: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação dos 12 apóstolos, a primeira palavra que saiu da boca deles: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, o reino de Deus. Arrependa-se é o comando mais importante da história da Bíblia. Porque o comando mais importante da Bíblia ninguém está obedecendo. Porque nós, sacerdotes, esquecemos o evangelho de arrependimento. Sim, Lucas capítulo 24, versículo 46 ao 47, diz que Jesus havia de padecer, morrer na cruz do Calvário, sofrer, e ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos, para que fosse pregado o evangelho de arrependimento a todas as nações, a começar por Jerusalém. O motivo de Jesus morrer na cruz era para que anunciássemos o evangelho de arrependimento. Nós escondemos o arrependimento neste tempo. Está na hora de restaurar. Em Atos 3, 21, a palavra de Deus diz assim: é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Entenda, a restauração de todas as coisas é o tal do grande avivamento bíblico que todos nós sabemos que vai ter no final dos tempos. Mas a restauração de todas as coisas, o que é restaurar? É pegar algo que está antigo e trazer como novo.
E qual é o evangelho antigo que precisa ser trazido à tona? O evangelho de arrependimento. O avivamento que vai surgir no Brasil será através do evangelho do arrependimento. Porque nós vamos tirar o pecado do povo. O Espírito Santo vai ter acesso às nossas ovelhas, vai ter acesso aos sacerdotes. Se nós não nos arrependermos e lavarmos a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo de todo pecado, será impossível o Espírito Santo ser derramado sobre nossa carne. Tem que começar pelo arrependimento, e o arrependimento começa primeiro pelo reconhecimento que nós, sacerdote, pecamos muito contra o Senhor, temos falhado, temos que voltar ao primeiro amor, voltar ao evangelho da cruz e do sangue de Jesus. Não queremos entrar em questões doutrinárias do que temos pregado, mas estamos dizendo claramente que a palavra de Deus diz, por toda a Bíblia, o arrependimento sempre foi a base. Em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nós estamos confundindo a graça de Deus com a benignidade de Deus. A benignidade de Deus é o tempo que Ele está dando para que todos se arrependam, mas Ele diz que agora Ele quer que todos se arrependam. Deus não está levando em consideração o tempo de ignorância, o tempo que ficamos longe da mensagem de arrependimento, mas agora Ele ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Então nós estamos entrando agora no tempo mais importante para conduzir a igreja ao arrependimento, e este é o tempo. Deus está dizendo para a igreja: a longanimidade vai acabar. A graça, a superabundante graça de Deus, ela só pousa sobre o arrependido. Se não tem arrependimento, não tem salvação. Sabe quantas almas podem ser salvas nesse grandioso arrependimento? Sabe quantas milhares de almas serão alcançadas com o derramar do Espírito Santo no Brasil? Um avivamento, ele vem com sinais, com maravilhas, com uma multidão de salvos. Não é um movimento de barulho, não, é de salvação, de santidade, de justiça. E é isso que queremos gerar no Brasil. Amados, eu faço a pergunta: o que nos impede? Tem algo que pode te impedir, pastor, de fazer isso? Só você mesmo. Eu estava conversando com um pastor muito influente no estado de Pernambuco, nós estamos fazendo essa reunião lá, e ele falou algo para mim que eu não tinha parado para pensar na magnitude, da gravidade do que ele me disse. Ele falou assim: bispo, um pastor em sã consciência, que nega um chamado ao arrependimento, ele só pode ser das trevas. Um pastor que tem uma agenda mais importante que essa, eu não sei a quem ele serve. Que agenda pode ser mais importante do que uma nação inteira se arrepender? O que pode ser mais importante neste dia? Que evento pode ser mais importante neste dia? Alguém pode dizer, em algum lugar do Brasil que está me assistindo, se tem algum evento, alguma agenda que pode ser mais importante do que o chamado mais importante da história da Bíblia, a chamada ao arrependimento? Pastores aqui que estão presentes, que são influentes e que estão me ouvindo pelo Brasil inteiro, você que é presidente de conselho, de ordem, de uma denominação, o que é mais importante a sua denominação fazer neste dia? O seu conselho. Você vai atender o chamado de Deus para esta grande convocação? Que agenda é mais importante neste dia? Se o Brasil inteiro vai estar em arrependimento diante do Deus de Israel, Jeová Yahweh, o Criador dos céus e da terra.
durante toda a história da Bíblia, amados, a chamada ao arrependimento foi o mesmo. De Gênesis a Apocalipse. As igrejas de Apocalipse, as 5 igrejas principais, o comando foi o mesmo. Não importa o problema que elas tinham, mas o comando de Deus para todas elas é o mesmo. Não é hora de nós olharmos o defeito das denominações, das igrejas, dos pastores. Não importa o nosso defeito, o defeito dos nossos irmãos. O que importa é que em conjunto todos nós vamos obedecer o chamado de Deus. Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependimento. Este é o chamado mais importante da história do Brasil. E nós vamos obedecer este chamado. Brasil, Brasil, Brasil. Arrependa-se, Brasil. Arrependa-se, Brasil. Arrependa-se, Brasil. Eu quero fazer um convite solene a cada sacerdote e líder que está me ouvindo neste momento. Você aceita o chamado de conduzir a sua nação ao arrependimento? Aceita o chamado de convocar? Só nós que estamos aqui, fisicamente aqui, a nossa agenda telefônica alcança o Brasil inteiro. Só nós que estamos aqui, ó. Só este grupo que está aqui. Nós temos acesso ao Brasil inteiro. A cada grande líder do Brasil, a cada grande denominação. Desta sala que está aqui já pode surgir e dar início a um dos maiores avivamentos da história do Brasil. Se nós entendermos o chamado de Deus para este tempo e tomarmos posse, tomarmos como responsabilidade, como líderes do evento. Você tem que entender que você é o responsável por este avivamento na nação brasileira. Nós aqui do Ministério de Arrependimento e Santidade entendemos como responsabilidade. Nós colocamos cada ovelha do ministério no Brasil inteiro como responsáveis para o avivamento. Cada denominação também tem que assumir a responsabilidade. Não estamos à frente, somos alguns dos que estão assumindo a responsabilidade. Assim como recebemos o convite, entendemos a gravidade do convite, além de aceitarmos, dizemos: vamos juntos, queremos mobilizar o Brasil. Estamos usando todos os nossos recursos para ir a todos os líderes do Brasil para que isso ocorra. Coincidentemente, pelo Brasil afora, encontramos muitos movimentos que já estavam no mesmo propósito, fazendo a mesma coisa, organizando para a mesma data. Incrível o que o Espírito Santo está fazendo. Por isso não tem como alguém dizer que é dono de um evento assim. A mesma data. Pastores. Recentemente estamos falando com uma unidade global de arrependimento. Um líder global que tem unido várias nações. E a data do arrependimento deles, 1º de outubro. Vários representantes de outras nações que estavam organizando o arrependimento. Qual data? 1º de outubro. Organizações de Revive, como Revive São Paulo, Aviva São Paulo, Avive Recife, alguns nomes assim, movimentos de arrependimento que são ligados ao avivamento no Brasil, já estavam organizando um grande evento. Para que data? 1º de outubro. Como alguém pode dizer que é dono de um evento que o Espírito Santo colocou na mente e no coração de cada um? Isso mostra e comprova que o próprio Espírito Santo está à frente disso, está preparando a nação para o evento histórico mais importante da terra. Todas as nações estão sabendo o que vai acontecer no Brasil. Nós temos recebido contato de pastores da Argentina, do México, da Venezuela, da Europa, impactados com o que está sendo organizado no Brasil, querem participar conosco. Aqui mesmo temos representantes do Congo e de Moçambique, que estivemos conosco em outro evento e querem fazer com que as suas nações participam. Deus está fazendo algo, amados. É Deus que está à frente disto. É o próprio Deus. Isto vai acontecer. Vamos nos humilhar diante do nosso Deus. Vamos reconhecer o nível altíssimo de apostasia que nós temos permitido na igreja de Cristo neste tempo. A imundícia, a imoralidade sexual, o adultério de pastores, a promiscuidade de nossos jovens. Eu estou falando de dentro da igreja, nem me refiro fora. O índice de pecado é terrível. O evangelho podre lançado em cima dos altares. Que
tempo estamos vivendo, mas também que oportunidade. Como Deus pode proporcionar uma oportunidade como essa de gerarmos este avivamento? Brasil, arrependa-se, Brasil. 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 Como sacerdote na nação brasileira, e como muitos sacerdotes que estão me ouvindo, nós sabemos que isso está ardendo em nossos corações. Eu estou ansioso para chegar a este dia, para estar vestido de pano de saco e derramar cada gota de lágrima que há em mim, clamar e suplicar por mim e pelo meu povo. Que Deus tenha misericórdia do povo. Amados, nós, sacerdotes, temos uma missão. A missão do sacerdote sempre foi uma: preparar o sacrifício de arrependimento, e depois levar o sangue, no santo dos santos, na presença de Deus, por cada alma, por cada vida. A nossa missão como sacerdote nos dias de hoje, é levar o povo ao arrependimento, e pegar o sangue de Jesus, entrar no santo dos santos. Senhor, pelo teu povo, olha o sacrifício do teu filho Jesus aqui. Nós temos que voltar a apresentar o arrependimento, pois o arrependimento hoje é o sangue de Jesus. Como vamos atuar como sacerdotes? O púlpito é a instituição mais poderosa da terra, porque daqui emana vida ou morte, vida eterna ou vida no inferno. Nós sacerdotes temos o poder de dar vida eterna às ovelhas ou mandá-las para o inferno. A instituição mais poderosa do universo é o púlpito das igrejas. É o único lugar onde define a vida eterna. Estamos esquecendo deste chamado. A Bíblia, ela existe para um objetivo: preparar as ovelhas de Cristo para a vida eterna com Ele, não é nessa terra. E temos que agora voltar à restauração de todas as coisas, que é o evangelho de arrependimento, de santidade, de prática da justiça. Brasil, arrependa-se, Brasil. Chegou o tempo da nação brasileira dar início ao maior avivamento da história, e todos aqui estão convidados a assumirem essa responsabilidade como sacerdotes do Brasil, para conduzirmos essa nação a algo histórico sem precedentes. Que o Senhor Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus e o Espírito Santo conduza a cada um de nós sacerdotes neste dia, que tenhamos a consciência da gravidade do pecado, que é o juízo eterno separado de Deus. Precisamos agora nos religar a Deus novamente, e isso só é possível através do arrependimento. Aplauda Jesus. As redes sociais do movimento no Brasil estão na tela para que todos saibam. Todas as mídias digitais, o nome é Clame Brasil. Todas as mídias digitais. Amém? Todas as mídias digitais, Clame Brasil. E o site oficial é arrependimentonacional.com. Divulgue nas suas igrejas. Peça para os seus líderes de jovens, seus líderes de mídia, reunirem todos os jovens da igreja e começarem a pulverizar na internet fortemente. As mídias todas são novas, acabaram de ser criadas e estão começando agora por todo o Brasil a divulgar massivamente. Então até setembro deste ano, o Brasil inteiro já vai saber o que vai acontecer na nação brasileira. A apresentação está disponível para todos os pastores, o PDF, e por favor, pastores, mobilizem outros sacerdotes. Nós teremos várias reuniões em todo o estado do Brasil, no site arrependimentonacional.com. Quando a pessoa vai lá em encontro, lá vão ter vários encontros de pastores em várias cidades do Brasil, principalmente nas grandes capitais. Até setembro, o Brasil todo vai ser concluído. Então, por favor, você que quer saber em que dia vai ter na sua cidade o encontro de pastores e líderes, basta entrar no site, se inscreva lá. Todos que se inscrevem recebem todo o material do Arrependimento Nacional.
É um material totalmente neutro, não fere nenhuma denominação, nenhuma linha doutrinária, é simplesmente um grande chamado ao arrependimento. Mobilizem, pastores, chamem a todos para o evento histórico mais importante da terra. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe cada um de vocês, sacerdotes que estão nos ouvindo neste momento, e que o próprio Espírito Santo, que tem uma missão muito bem definida na terra, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, seja com todos. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, amados pastores. Eu agradeço muito a todos que estão aqui presencialmente. Eu creio que todos entenderam a motivação deste chamado, que não tem nada a ver com uma denominação ou igreja. Nós do Ministério de Arrependimento e Santidade no Brasil, nós somos um dos ministérios que abraçaram fortemente esta causa. Nós tomamos como responsabilidade nossa gerar, estamos usando todos os nossos recursos para que isso chegue ao maior número possível de pessoas. Estamos usando os nossos contatos, nossa liderança, nossa influência em tudo que for possível para que a nação encontre. Então nós também encontramos grandes líderes do Brasil que estão assumindo, eles mesmos vão anunciar em suas redes, em seus conselhos, em suas denominações. Amados, estamos muito impressionados com a forma e o sincronismo que o Espírito Santo já tem preparado muitos sacerdotes no Brasil. Eu louvo a Deus por você que está aqui presencialmente, a você que está assistindo essa transmissão de qualquer parte da nação brasileira ou do mundo. Espalhe a notícia. Muitos outros sacerdotes estão surgindo na internet anunciando também. Todos estamos falando a mesma língua, indo na mesma direção, com o mesmo objetivo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia na presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo conduza a cada um na sua rede de contatos, de pastores, de igrejas, de ovelhas, de qualquer um que se denomina cristão. Uma informação maravilhosa, amados, é que vários padres querem participar conosco. Vários rabinos estão entrando em contato. Rabinos messiânicos e também ortodoxos estão entrando em contato. Estão impressionados de nós, os cristãos do Brasil, pararmos num Yom Kippur para se arrepender. É impressionante o que está acontecendo. Definitivamente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o povo de Deus literal, cristãos e judeus juntos, num único dia, para se arrepender pelos pecados da nação. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Muito obrigado. Amém? Amados, pastor Fernando, pode vir aqui só um instante, por favor, rapidamente? Eu quero, por favor, pode concluir a transmissão do arrependimento, por favor? Aleluia. Amados pastores, eu quero só dar um aviso importante, por isso eu queria dar uma oportunidade também para o pastor Mark, que tem um pequeno testemunho a compartilhar.